E agora, então, com vocês, o nosso querido amigo, mentor, aquele que tem idade até para ser meu filho, mas ele traz um gás na gente, ele entusiasma, ele traz vida, ele traz vitalidade, ele traz energia. Ele é um ponto fora da curva. E quando eu conheci, eu vi muitas coisas transformar. E com vocês, agora, Johnny Martins. Johnny, é esse cara aqui que deu. Que pena que eu não conheci vocês. Fala, pessoal! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Chama! Fala, pessoal, bate palma, cadê a energia da bateria? Bate palma! Bate palma! Boa noite, boa noite, boa noite! Que evento lindo! Que energia! Vocês estão preparados, sim ou não? Vocês estão animados ou estão cansados? Você escolheu estar aqui, sim ou não? E nessa energia de Taubaté, nessa energia da Trescom, nessa energia da minha querida, amada Terezinha, que eu respeito, que eu admiro, e que hoje é responsável por esse grande evento. Bate palma para ela. Bate palma para ela. Aliás, quando eu te falar para bater palma, eu vou te ensinar um segredo sobre palma. Aplaudir o sucesso dos outros é uma forma de atrair o sucesso para você. E as pessoas que aplaudem os outros com mais vigor são mais prósperas. Bate palma para ela. Boa! Seguinte. Tem muita gente com menos conhecimento do que você, ganhando muito mais dinheiro. E se você se acha bom, mas ainda não está rico, talvez você não seja tão bom o suficiente. E riqueza não é só você ter dinheiro, é você ter tempo. Porque o tempo é o nosso maior ativo. E quando nós, empresários, a gente busca mais tempo, a gente busca mais liberdade. Só que uma empresa, ela não é ter um CNPJ. Para você ter um CNPJ, você chegar para o contador e falar assim, abre um CNPJ para mim. Empresa tem uma atitude frente ao CNPJ. Eu falo que uma empresa sem lucro gera frustração. Sem caixa, gera confusão. E sem liberdade, gera prisão. É o empresário, a empresária prisioneiro do próprio negócio. Ou chamado empresidiário. Tem muito empresário que fala assim, não, meu negócio sem eu estar presente não anda. Quando eu ouço essa frase eu faço, que pena, lamentável, coitado, coitada, está se orgulhando de uma coisa que não deveria se orgulhar. Porque sabe, eu vou explicar para vocês, eu passei por várias fases, vários contextos, mas empreender, gente, não é a gente fazer, é a gente ensinar os outros a fazerem por nós. Empreender é você reconhecer que tem pessoas melhores do que você. Hoje a minha empresa, os meus colaboradores, o meu time, as minhas estrelas que estão lá tocando a empresa são muito melhores do que eu. Eu não sou o melhor contador do Brasil, eu não tenho a melhor contabilidade, mas eu sou o mais conhecido. E o mais conhecido vence o melhor. Muito prazer, meu nome é Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou fundador do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, 10 mil clientes recorrentes, 1.000 colaboradores, 8 mil alunos, 400 mentorados.
Faturamento projetado esse ano de 285 milhões. Sócio do Flávio Augusto, Joel J. Caio Carneiro. Responsável pelo maior lançamento da MLS em uma noite, mais de 14 milhões feitos. Responsável pelo top 30 dos maiores clubes dentro da MLS, que é a Mentoring League Society. Então, eu construo resultados em cima de resultados. E entendam, eu não preciso ser o melhor. E nem você precisa ser o melhor. Só que você precisa entender o jogo por trás do jogo. Você precisa aprender 3 coisas. Atração, conversão e retenção. Atração. Como é que você atrai o seu cliente? Porque se você for sempre aquele profissional que faz as mesmas coisas, do mesmo jeito, vestido da mesma forma, ninguém te olha. Quem está comigo bate uma palma. Quem está comigo bate 2 palmas. Sabe o que é isso? Atenção. E a atenção é o novo petróleo, a influência é a nova moeda. Então, se a gente não faz com que o nosso cliente olhe para nós, nada adianta, a gente não consegue vender. E eu me lembro, uma vez eu estava assistindo um podcast com o Caíto Maia. Caíto Maia é dono da Chili Beans. Chili Beans, marca de óculos. Vocês conhecem? Quem conhece o Caíto Maia, levanta a mão. E aí perguntaram assim para o Caíto: Caíto, como é que você se mantém tão inovador por tanto tempo e continua vendendo óculos? Ele respondeu: não, é o seguinte, eu faço com que o cliente me olhe. Como que você faz isso, Caíto? Bom, eu crio aqueles óculos coloridos, grandes, diferentes, que a maioria das pessoas não usariam, mas que elas olhariam. E quando elas olham, eu pego o maior ativo, que é o ativo da atenção. Ela olhou, ela vai emitir uma opinião sobre o óculos. Esquisito esse óculos, hein? Engraçado esse óculos. Gostei desse óculos, eu sou descolado. Não gostei, que ridículo. Só que do lado do e-commerce, do lado da gôndola, tem aquele campeão de vendas. Ele fez você olhar e aí ele vende aquilo que a pessoa quer. Então você tem que entender que quando você está na lei da atração do seu cliente, você tem que entrar no espaço mais caro de todo mundo, que é a mente. A mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Enquanto você não entender isso, você vai deixar qualquer inquilino morar sem pagar aluguel. E na minha mente só moram 3 pessoas, as que têm resultados. Porque nós todos somos balizados pelos resultados que nós temos. Se você ainda não está rico, não tem resultado ainda, está tudo bem. É isso que você merece. Mas a sua situação atual não define o seu destino final. O que você vai fazer hoje vai definir o seu destino final. E você vai ser pago pelo resultado que você tem. Só que se você achar, não, eu sou muito bom no que eu faço, mas não souber atrair o cliente, nada adianta. Você tem que fazer o cliente olhar para você. A estratégia mais consciente é você ser diferente. Não dá para fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas pessoas, porque o maior problema, principalmente, Taubaté é gigante. Dá para você crescer muito aqui. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e você pode ter sucesso. Sendo em Taubaté, sendo em Quiririm, sendo em São José, sendo em Campos do Jordão, sendo whatever, não importa. Mas, não dá para ser grande com cabeça de gente pequena. E cabeça de gente pequena, normalmente na sua região, você baliza ela pela horizontal, não pela vertical. E balizar pela horizontal é assim, bom, eu tenho um comércio. Meu comércio, Terezinha, está faturando 200 mil reais por mês. Olha que beleza. E aí uma pessoa da minha cidade, do mesmo segmento que eu, está faturando 100 e a outra está faturando 50. Aí você fala, opa, 200 mil reais por mês? Estou voando. O meu referencial está aqui. Estou voando. Aí a pessoa vai para São Paulo. Aí o mesmo comércio está faturando 20 milhões. A sua empresa não muda no CEP. A sua empresa muda aqui, ó, na cabeça. Tem 3 pessoas que tem que morar aqui, ó, na sua cabeça. Primeira pessoa, que está construindo resultado com você. Sua família está te apoiando? Tá. Tem pessoas do seu lado te apoiando? Porque você sabe, né? A gente toma a rasteira de quem está perto, tá? Se você precisa de pessoas te apoiando. Família treina e te apoia. Amigos você escolhe com quem você convive. Porque se você não demite as pessoas medíocres da sua vida, no final o medíocre vai ser você. Então, quem está construindo resultado com você? É a família, são os amigos, é o time,
Tá todo mundo na mesma linha, na mesma visão, na mesma frequência? Porque a experiência muda a frequência. Tá, check. Primeira pessoa que você ouve. Segunda pessoa, aquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar. E tá voltando para te contar. Terezinha, ó, cheguei lá e, meu Deus, é sensacional. E a terceira pessoa é a pessoa que já chegou lá e está lá te esperando. A gente precisa ter novos referenciais, porque a experiência que a gente tem muda a nossa frequência. Putz, experimentei uma coisa, fiquei animado. Parei de viajar de econômica, fui viajar de executiva. Parei de viajar de executiva, fui viajar de primeira classe. Mudou a minha frequência, a experiência muda a frequência. Paladar não retrocede, aquilo que você vê não dá para desver. A frequência faz com que você mude o ambiente, a ambiência. Poxa, eu não quero conviver com as mesmas pessoas sempre. Eu quero sentar numa mesa que eu seja o pior da mesa. E a ambiência, o ambiente, as pessoas, muda a referência. Eu, graças a Deus, por conta de tempo, e não a questão de ego nem nada, é tempo. Eu tenho voado muito de helicóptero. Eu vim para esse evento de helicóptero. Porque eu tinha reuniões em São Paulo, vou voltar para São Paulo, tenho mais reuniões à noite. Então eu preciso otimizar o meu tempo. E eu estava achando que eu estava abafando andando de helicóptero. Era Esquilo, era Augusto, era H-130, tal, eu estava achando abafando. Até eu voar 2 semanas, 3 semanas no helicóptero Flávio Augusto. Aí eu percebi que eu estou voando de Fusca. Quando você vê, não dá para desver. O paladar não retrocede. Então a primeira lei é a lei da atração. Ela é a lei de você entrar na cabeça das pessoas. Quando você entra na cabeça do seu cliente fazendo algo diferente, ele te olha. E aí ele vai emitir uma opinião sobre você. E essa opinião vai ser decisiva para você converter ou não. Você faz muito esforço, muitas vezes, para convencer o seu cliente ou para fazer ele te olhar. Essa é a atração. Como é que você vai posicionar um produto diferente? Como é que você vai fazer uma campanha diferente? Como é que você vai se posicionar diferente? Ou você sempre está olhando para o padrão do seu mercado? Se você olha para o padrão, você vai sempre ser precificado como padrão. E o padrão, não confundam padrão com entrega de qualidade. Porque quando o seu cliente não te conhece, ele não sabe da sua entrega. Então, qual que é a regra, Johnny, da atração? A primeira regra, Terezinha e Márcio, é assim, ó. Primeira coisa, a gente tem que parecer bom. A identidade digital vale muito mais que a identidade física. Primeiro, pareço bom. Como que eu pareço bom? Com o conhecimento que eu tenho, com o resultado que eu tenho, números, clientes que eu atendo, especialidade que eu tenho, com as pessoas que eu convivo e quem está comigo, quem está levando. Isso eu pareço bom. Depois, para ser sustentável, aí você se prova bom. Aí você mostra quem você é. Só que se você não parecer bom primeiro, você pode ser o melhor. Mas você vai ser o melhor no cantinho. Enquanto vai ter gente com menos conhecimento que você ganhando mais dinheiro. Porque não sabe atrair o cliente. Eu sou um cara que passei por muitas coisas na minha empresa. Hoje eu tenho 39 anos, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Minha empresa quebrou quando eu tinha quase 20 anos, ali perto de 20 anos. E com 30 anos ela se reestruturou. Mas a gente decolou mesmo depois dos 30 anos. Quando eu passei a frequentar ambientes como esse. Ambientes de empresários. E entendam o seguinte que é muito importante isso. Tem três princípios do empresário ou de uma pessoa de sucesso que eu gostaria que você entendesse. Primeiro, generosidade mental. Você é generoso com aquilo que você sabe? Porque quanto mais conteúdo você compartilha, mais você cresce. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu prefiro muito mais o eu não sei do que eu já sei. Eu sou o curioso eterno, adoro saber das coisas, adoro aprender. E além disso, eu adoro ensinar. Então, você é generoso com aquilo que você sabe? Check. Segundo, você é coerente com aquilo que você fala? Ou você só fala e você é um tipo mentor de palco? Ah, eu venho aqui, oi gente, não sei o quê. Quem está comigo bate uma palma, faz um chama, não sei o quê. Gente, isso é estratégia de atenção. Só que você é coerente com o que você fala? Você fala em prosperidade, você vive prosperidade. Você fala em família, você vive família. Você fala em viajar, você viaja com a sua família. Você tem tempo para usufruir o melhor da vida? Tenho. Você fala sobre isso e você faz? Check. Porque conteúdo precisa ser bom, mas o que vende muito mais é o seu contexto. As pessoas acreditam muito mais no que você vive do que no que você fala. Segundo é coerência ética.
E o terceiro é humildade intelectual. Humus, do latim, significa fértil. Você precisa ter um coração fértil, um coração ensinável, um coração treinável. Porque muitas vezes você recebe um mega conteúdo de um baita mentor, só que você, eu já sei, sempre foi assim. O meu negócio, não, pô, quem é esse moleque aí para me ensinar? Ou quem é esse cara para me ensinar? Gente, quanto mais treinável e ensinável você for, melhor. E eu falo o seguinte, eu passei a crescer depois dos 30 anos de idade, porque até os 30 anos de idade minha empresa faturava 90 mil reais por mês. Quando eu completei, depois de 3 anos, 33 anos, a minha empresa já estava faturando 1 milhão de reais por mês. E hoje fatura 285 por ano, milhões por ano. Por quê? Porque eu passei a admirar mais as pessoas. Admirar é mirar a distância do latim. Quem admira, mira. Quem se compara, para. A gente precisa admirar pessoas. Quem são as pessoas que você está admirando? Qual é o preço que essas pessoas pagam hoje que você não está disposto a pagar? Sou um cara que sou incansável pelo sucesso. É um lançamento atrás de um outro lançamento. Eu acordei às 4 da manhã para treinar, para estar aqui. Fui correr, fui treinar, fiz várias reuniões. Vou voltar, eu tenho várias reuniões. Mas isso é o preço que eu decidi pagar. Porque as pessoas me falam assim, Johnny, de onde vem tanta energia, né? Tanto resultado. Primeiro, nunca se esqueça do dia que você pediu para ter o que você tem hoje. A gente desvaloriza, porque quando a gente alcança, a gente esquece. Porque a felicidade é você alcançar alguma coisa que você quer. Só que quando você tem, você já não quer mais. Aí você esquece. E aí automaticamente você pode acabar desvalorizando. Então eu pedi para ter isso que eu tenho hoje. Então eu tenho que valorizar. E segundo, ninguém avança no meu espaço. Sou extremamente competitivo. E não dá para um empreendedor de sucesso, de alta performance, não ser competitivo. O importante é competir. Não é importante competir. O importante é ganhar. Mas ganhar não é tudo. Querer ganhar é. Tem que querer ganhar. Tem que querer ganhar. Tem que querer ir para cima. Tem que querer ajudar. Tem que fazer mais. Porque todo mundo pode. Qualquer um pode, desde que você deixe de ser qualquer um. Então a primeira lei da atração é a lei da atração. Ou seja, eu estou falando com vocês aqui e nesse momento tem muita gente me escutando. Mas tem gente às vezes pensando na família, às vezes pensando no trabalho, às vezes mexendo no celular e está tudo certo. Só que se eu não souber como reter a atenção das pessoas, eu vou passar por aqui e eu vou ter não apenas vivido esse momento, vou ter sobrevivido, vou ter passado por esse momento. Então você precisa saber como reter a atenção do seu cliente. Johnny, como é que eu faço para reter a atenção do meu cliente? Esse evento traz atenção para você, sim ou não, Terezinha? Traz. Olha esse evento. Olha essa mulher poderosa. Faz várias empresas, faz a Band, está com a família dela, está com o esposo dela, está com a equipe dela, tem um sócio bom, trouxe a esposa, nesse clima, é muito legal. Isso faz com que as pessoas falem, pô, a Terezinha é foda. Porque olha quantas pessoas tem aqui. Gente, meu primeiro evento eu fiz em 2021. Tinham 28 pessoas. 28 pessoas. Tinham 4 mesas dessas. E esse é o primeiro evento dela. E acredite, esse vai ser o maior movimento de Taubaté. Bate palma para Terezinha. Então, você precisa entender como reter a atenção. Bom, vou fazer um evento para o meu cliente? Bom, vou fazer um evento. Vai chamar a atenção dele. Que tal eu fazer um podcast? Eu chamo meu cliente, gravo com ele, ele vai me olhar, ele vai contar a história dele, um podcast. Que tal eu fazer um agrado para alguma coisa que ele gosta? Ele gosta de time de futebol. Ele gosta de ter um momento em família. Como que eu olho para o meu cliente e penso diferente? Porque se eu continuar pensando da mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, nada vai acontecer. E aí você vai querer o quê? Por que ele não me paga mais? Meu cliente não me valoriza. Minha profissão. O conselho. A política. Vítimas não prosperam. Não adianta. É difícil? É. Mas a gente se apaixona muito mais pela possibilidade do que pela dificuldade. E eu sou um apaixonado pela possibilidade. Porque se alguém já fez, eu vou ser o próximo. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro. E essa é a cabeça do campeão. Porque o campeão, a campeã, não se surpreende.
Ninguém chega do dia para a noite e fala assim, bom, vou emagrecer. Aí no dia seguinte, eita porra, já emagreci? Não tem isso. A pessoa, para emagrecer, vamos lá, o que precisa fazer para emagrecer? Fala comigo. Comer melhor, treino, dieta, beber água. É óbvio, sim ou não? E por que algumas pessoas só emagrecem e outras não? Porque o óbvio, só é óbvio para quem tem acesso ao conhecimento. E outra coisa, muitas vezes você tem uma meta, mas não tem um método. Qual é o método? Qual é o passo a passo? Tem muito cliente seu que está querendo que você olhe para ele. Eu lembro uma vez, Terezinha, um cliente chegou para mim e falou assim, então, Johnny, eu queria fechar contabilidade com você. Eu também sou contador, igual a Terezinha. Quem aqui é contador? Levanta a mão. Boa. Uma salva de palmas para os maiores agentes de transformação do país. É tudo contador aqui, beleza, boa. Vambora. Uma vez um cliente chegou para mim e falou assim, Johnny, eu quero fechar a contabilidade com você. Eu falei, pô, que legal. Quer fechar a contabilidade comigo? Muito bom. Cara, e o que eu posso te fazer para te ajudar mais? Ele falou assim, eu gostaria só da sua atenção. Eu gostaria só que você, quando eu te ligasse, você me atendesse. É só isso? Porra. Você vê, muitas vezes, o que parece muito para um é pouco para o outro. E muitas vezes você esquece de dar atenção para o seu cliente, imaginando que aquilo é apenas uma obrigação. É uma obrigação e é um diferencial. Então, como que você faz para chamar a atenção do seu cliente? Como você faz para reter a atenção? Como que você faz para o seu cliente continuar com você? E sabe de uma coisa? Quando você pensa em crescimento, as pessoas que caminham do seu lado têm que ser tão ambiciosas quanto você. Eu lembro uma vez, eu assumi um cliente, mais um caso de atenção, né? De dar atenção para o cliente. E ele falou assim, Johnny, eu estou mudando a contabilidade, porque eu cheguei para o meu contador e disse o seguinte, meu contador, eu estou com você há 10 anos, e há 10 anos você me cobra a mesma coisa. Eu estou com você 10 anos, você só me reajustou, os pequenos reajustes, mas eu cresci 10 vezes mais. Eu quero te pagar 10 vezes mais. Aí o contador falou, opa, cliente bom, né? Quer pagar 10 vezes mais. Aí ele falou assim, que legal, tá bom. Aí ele falou, então, mas eu cresci 10 vezes mais. Então eu quero isso. Topa, eu te pago 10 vezes mais. O contador falou assim, ó. Como que você faz com que o seu cliente te olhe? Muitas vezes estão nos pequenos detalhes. Atenção é muito importante. Segundo, conversão. Conversão muda o jogo. Se você aqui não coloca o pilar de vendas no seu negócio em primeiro lugar, atesta a sua incompetência em saber vender. Todo empresário bem-sucedido é um excelente vendedor. Todo empresário bem-sucedido sabe que onde há vendas não há problemas, e onde não há vendas, transbordam os problemas. Primeiro você vende, depois você arruma a casa, e não ao contrário. Não, eu vou estruturar. O contador é tarado por estrutura. Eu vou estruturar aqui para depois eu. Não. Você precisa do quê? Eu preciso de pessoas melhores no meu negócio. Para ter pessoas melhores, você precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, primeiro você vende. Eu preciso estabelecer processos melhores. Bom, você quer estabelecer processos de um jeito que seja sustentável? Você precisa contratar um consultor de processo, porque se você fizer internamente não vai rolar. Você precisa de dinheiro, primeiro você vende. Eu quero ter sistemas melhores, vou contratar sistemas. Cara, beleza, mas você precisa de dinheiro. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. E dinheiro tem 3 tipos de dinheiro: o que você ganha, o que você perde, o que você deixa na mesa. O dinheiro que você ganha é o dinheiro que você sabe fazer. É o seu ponto forte. Você sabe fazer. Eu nem preciso falar, porque é seu ponto forte. Você sabe, você fez até hoje esse dinheiro. O dinheiro, o segundo dinheiro, é o que você perde. É o seu ponto fraco. E aí está atrelado normalmente à sua falha na gestão. Em alguma alavanca que você não está lidando muito bem. E o terceiro dinheiro é o que você deixa na mesa. Você nem sabe o que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro. Eu lembro que eu comecei a fazer eventos. E até 2023 eu só tinha eventos. Fiz meu primeiro evento com 28 pessoas, o segundo com 100, o terceiro com 300 e fui fazendo evento. No ano passado com 3.000 pessoas. Esse ano mais de 40 eventos, um com 600 pessoas, um com 2.500 pessoas e um com 5.000 pessoas agora no próximo sábado. Comecei há 4 anos. E comecei com 28 pessoas. Esse aqui tá
Tá bem mais, né, Terezinha? Onde vai chegar isso aqui? Só que, falando em dinheiro, eu tinha um movimento. O sucesso ama movimento, o sucesso ama comunidade, o sucesso ama isso daí. Em 2023, o Flávio Augusto me ligou. Falou, Johnny, o que você tem amanhã? Eu tinha uma agenda lotada, né? Falei, olha, não tenho nada. Cancelei tudo. E aí fui ao encontro dele. E ele falou assim, cara, eu quero que você seja meu sócio. Eu estou montando isso aqui, a MLS, a Mentor League Society, o maior ecossistema de educação executiva do país. Você precisa ter mentoria. Eu falei, eu? Um dinheiro que eu não estava vendo, dinheiro na mesa. Falou, mas por que eu? Ele não falou porque você é o melhor contador. Ele respondeu porque você está em movimento. Qual é o movimento que você precisa fazer? Qual é o time de vendas que você precisa colocar? Como que você faz para converter mais clientes? Como que você faz para entrar na cabeça das pessoas? Como que você faz para aumentar o número de pessoas falando da sua marca, distribuindo seu produto, distribuindo seu serviço? Hoje eu tenho 22 vendedores na minha empresa. Eu pretendo ter até o final do ano que vem no mínimo 50 a 100 vendedores. Vocês acham que vendedor se paga assim ou não? E os meus vendedores ganham entre 25 e 35 os heads, fora os da base, 10, 15, 7, 8, são 22. Faz a conta aí. Vale a pena. Sabe por quê? Porque vendedor bom se paga. E aí quando tem mais pessoas falando da sua marca, do seu negócio, mais você cresce. Vendedor bom tem que ganhar bem. Mas tem muito desafio. Tem muita pressão. Sabe por quê? Gente, se você não está crescendo, você está morrendo. E se na sua empresa tudo está sob controle, você está indo devagar demais. Às vezes eu pego umas pessoas e falo assim, não, Johnny, está tudo certo, minha empresa está tudo sob controle. Eu falo das duas uma, ou está pobre ou é mentiroso. Não existe controle no crescimento. Não é que você não quer o controle, é que se você está crescendo, o mais previsível é o imprevisível. Quem está comigo bate uma palma. Quem está comigo bate duas palmas. Posso continuar assim ou não? Quem está animado, levanta a mão e fala eu. É assim, ó. O jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. Então, levanta a mão para o alto e fala eu. Quem está animado, levanta a mão e fala eu. Boa. Sabe por que eu fiz isso? Porque isso aqui, ó. Retenção da atenção. Uma salva de palmas pro drone. Ó que beleza. Muito bom, muito bom. Segundo pilar, conversão. Então, você entendeu que você precisa vender. Vendas é um binômio de gestão e emoção. Gestão de números, dados, controles, retornos, propostas. E emoção. Emoção é lidar com frustração, expectativa, com não. O não no ouvido do vendedor é igual a graxa na mão do mecânico. A cada não, você está mais próximo do sim. O não é cheque predatado para o sim. Só que se você se ofende com não, ou se sente rejeitado com não, quando você é ofendido facilmente, você é manipulado facilmente. E a dor de você não querer vender, porque você acha que você não consegue, porque é uma habilidade treinável. Você não sai vendendo no primeiro dia, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses. A dor ela é um ótimo servo, mas ele é um péssimo mestre. Você sente dor e fala, eu acho que eu não sei vender. Eu estou crescendo, o cliente reclamou. Gente, é o seguinte, ó, se você está crescendo, vai ter reclamação, tá? Se você está disposto a aceitar a reclamação? Ou você recua? Eu não recuo. Eu tento fazer o melhor pelo meu cliente. Mas como eu estou vendendo, eu avanço. Porque quando você tem uma máquina de vendas, você não depende do seu cliente. Não quer dizer que ele não é importante, mas quer dizer que você não depende dele. E você vai fazer o melhor por ele, mas se ele quiser ir, deixa ele embora. Porque quanto maior o nível de apego, menor o nível de coragem. Quer aumentar sua coragem? Vende. Porque sai o cliente, você continua vendendo. E você vai atrás, vai fazer o melhor por ele, vai atrás dele, vai se responsabilizar por ele. Mas se ele quiser ir, se ele não te entender, deixa ele embora. Quem aqui já foi apegado por cliente? Levanta a mão. Eu já fui. Tá vendo minha mão está levantada? Quem aqui nunca foi apegado por cliente? Levanta a mão. E quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Porra, tá foda. Conversão. E a última estratégia é retenção. Nada adianta você fechar um contrato se você não tem processo para reter o cliente. Se você não tem um sucesso do cliente, se você não tem uma pessoa ou um time que cuida do cliente. Por exemplo, os nossos vendedores, os nossos closers, que são as pessoas que fecham, elas acompanham. Os nossos vendedores não são chamados de vendedores, são chamados de executivos de relacionamento. Porque eles fazem um relacionamento e eles ganham sobre o relacionamento. Porque se o cliente confiou em você para fechar, por que ele não vai confiar em você para manter?
Estratégia de retenção é você colocar o cliente no movimento. Coloca o cliente num evento, dá um agrado, chama a atenção do cliente, liga para o cliente em datas festivas, faz alguma coisa para o cliente que ele não esteja esperando. Porque se você só ligar para ele, para enviar alguma coisa, para pedir informação ou para pedir desculpa de alguma cagada que você fez, ele não vai entender. Ele não se conecta emocionalmente. E nós somos seres humanos. Nosso maior poder, gente, é ser humano. E quando a gente entende isso, nosso negócio muda. Eu entendi que para caminhar, e caminhar com vontade, com competitividade, e ser um dos principais players do país no meu segmento, eu precisava estar perto de pessoas muito boas. E pessoas não é só o time. Para você ter uma empresa incrível, você precisa ter um time incrível. E time incrível é assim, ó. Se você na sua empresa não tem ninguém que você colocou lá no começo, na recepção, e hoje é um líder ou sócio eu tenho 2. Começou na operação, na recepção, são meus sócios. A gente tem 12 sócios. 3 majoritários, eu sou um dos majoritários, e 9 minoritários. Se você não tem uma pessoa, você não tem histórico disso, você não está entendendo o jogo do progresso. Precisa enriquecer pessoas do seu lado. Porque aquela frase, sozinho vai mais rápido, junto vai mais longe. Mentira. Junto você vai mais rápido e mais longe. Pessoas, precisa ter time bom, precisa reconhecer que esse time é melhor que você, precisa saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas e colocar nos lugares certos. Segunda pessoa, fornecedor, que eu falei para vocês, precisa ter fornecedor ambicioso, querendo crescer com você, porque se o fornecedor não quer crescer com você, nada adianta. E a terceira pessoa são os seus sócios. Quem tem sócio aqui, levanta a mão. Quem tem sócio aqui e veio com sócio, levanta a mão. Quem tem sócio aqui, veio com sócio e gosta do sócio, levanta a mão. Nessa hora, se é marido e mulher, o cara levanta rapidinho. Amor, levantei, hein? Levantei. Essa hora, ou o cara dorme no sofá, ou ele levanta em segundos. Sócio bom, vou contar um segredo sobre sócio. Sócio bom é sócio complementar. A gente não chama o sócio para dividir lucro. A gente chama sócio para dividir o problema. Só que existe um problema. Se você tem um sócio complementar, eu sou vendedor e ele é operacional. Vendedor operacional. Eu na operação não tenho que querer que ele venha na minha operação. Eu que tenho que fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. E eu tenho que saber como que eu posso potencializar ele para ele ficar mais solto. Ele é a mesma coisa. Só que às vezes existe uma complementariedade. Só que não existe uma visão de futuro, uma visão de linha de chegada. Não é a mesma visão, é uma divisão. Um quer crescer, o outro não. Um quer investir, o outro não. Um gosta de lidar com mais clientes, o outro não. Um quer lidar com o time, o outro não. Um tá bom ganhar 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. O outro não. Então a gente precisa ter pessoas boas do nosso lado. A gente precisa reconhecer que existem pessoas muito melhores do que a gente. A gente precisa reconhecer que a caminhada do sucesso é a gente saber se relacionar com as pessoas. A gente saber extrair o melhor potencial de cada uma delas. Porque um grande líder não é aquele que sabe todas as respostas. É aquele que sabe se conectar com as pessoas certas, nos ambientes certos, com o conhecimento certo. Eu aprendi isso. E eu demorei para aprender. Sabe por quê? Quando a empresa quase quebrou, quando eu tinha 20 anos, dos 20, que era uma dívida mais ou menos de menos 500 mil reais, até os meus 30 anos, 10 anos, a minha empresa faturava de 90 a 100 mil reais quando eu tinha 30 anos. Sabe o que eu fiz? Eu atuei na minha empresa com as minhas próprias convicções, a minha, do meu pai e da minha irmã. Quando eu entrei num ambiente como esse, eu entendi que a inteligência coletiva prevalece sobre a inteligência individual. E que o empresário, que muitas vezes tem uma jornada solitária, muitas vezes não consegue conversar com uma outra pessoa. Não consegue debater, não consegue falar sobre valor, não consegue falar quanto recebe. Que eu tenho certeza que vocês não comentam quanto que vocês ganham para seu tio, para sua prima, para o seu primo. Não dá, é tipo um tabu. Só que num ambiente
de inteligência coletiva, que entende que pode melhorar, pode evoluir, pode crescer, pode ser desafiado, as coisas acontecem muito mais rápido. Por isso que o ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Caminhar com pessoas de visão, como a Terezinha, faz com que você tenha a mesma visão. É a chamada visão emprestada. Terezinha investe mais de 500 mil reais, meio milhão de reais, em programas de treinamento. Então, se eu vejo a Terezinha e falo, opa, Terezinha acessa lugares que eu não acesso, vive experiências que eu não vivo, tem um patrimônio que eu não tenho, traz pessoas para falar no evento dela, porque eu sou amigo dela, que eu não acesso, algo ela sabe que eu não sei. E se algo a Terezinha sabe que eu não sei, eu quero conviver do lado dela. Porque estar do lado dela, aprender com ela, faz com que eu evolua muito mais rápido. Então, quando eu entendi isso, admirando as pessoas, eu entendi que o ambiente é uma máquina do tempo. Você evolui em 12 meses que você não evoluiria em 12 anos. Você evolui em um curso, em uma metodologia, em uma área da sua vida que você quer aprender e quer viver. Por isso, depois de estar na internet, depois de construir atração, conversão e retenção, eu fui reconhecido como contador das estrelas. E eu falo que não adianta a gente ser luz se a gente não ilumina a vida das pessoas. Mas não adianta só a gente iluminar, a gente tem que ser iluminado. E para ser iluminado, existem estrelas na minha vida. Deus, minha família, meu time, que eu tenho histórico de enriquecimento do meu lado, meus clientes que são provas sociais do meu trabalho e grandes mentores. Vocês hoje nessa noite não estão aqui por minha causa, pela Nelly ou pelos outros palestrantes. Vocês estão por aqui por conta dela. E talvez a luz que vai iluminar a sua vida, o seu próximo caminho, é a Terezinha. Uma salva de palmas, quero te agradecer, Terezinha. Uma salva de palmas para ela. Uma salva de palmas para ela. Por isso, gente, decidam o jogo que vocês querem jogar. O preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Ah, mas Johnny, qual que é esse preço? O preço é proporcional ao seu sonho. Uma vida extraordinária não vem de boletim barato. Se você está frequentando lugares baratos, você vai ser uma pessoa barata. Se você frequenta lugares caros, com outras pessoas que chegaram onde você quer chegar, e não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de família, estou falando de espiritualidade, estou falando de outras coisas. Se essas pessoas que você convive estão vivendo isso, por que você não vive do lado delas? Por que você não encurta o caminho? Por que você não investe? Porque uma coisa que as pessoas falam assim, eu morreria pela minha família, mas você viveria por eles? Investiria mais no seu corpo, cuidaria da sua saúde, pararia de fumar, pararia de beber, treinaria mais, buscaria estar em outros ambientes, investiria mais, ou não? Ou você sempre fala assim, não tenho condições. Gente, eu vou te explicar uma coisa. Você quer ser rico? Você quer ser rica? Você tem que ter apetite por risco. Aquela história de falar assim, eu não vou dar o passo maior que a perna. É papo de fracassado. Na vida o maior risco é você não tomar nenhum risco. Então, se você quer crescer, você não pode viver de convicção. Você tem que viver de visão. Visão é uma imagem fotográfica do seu futuro. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você sabe. No final do ano, no ano que vem, você quer ter quanto de dinheiro? Você quer ter quais bens materiais? Você quer ter o tempo para a sua família para fazer o quê? Você quer fazer qual viagem? Você tem que saber onde você quer chegar. Senão qualquer caminho serve. Então, você precisa ter uma visão que é a imagem fotográfica do seu futuro. E a sua visão tem que ser sempre maior que a sua condição. Se você fizer isso, o sucesso será iminente. Por isso, gente, para você despertar e prosperar, vivam muito o dia de hoje. Porque o dia que você decide ter sucesso, ninguém te para. Esse pode ter sido só um evento passageiro na sua vida. Ou esse pode ter sido o dia do sucesso. Porque o seu sucesso não muda no futuro. O seu sucesso muda hoje, muda aqui e muda agora. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Chama! Boa!
Boa, olha, um livrão do Thiago Brunet. Obrigado. Posso fazer um negócio com eles? Você deixa eu fazer um chama com eles? Você vai fazer um chama comigo? Gente, seguinte, ó. Vocês estão animados, sim ou não? Quando eu entrei na internet, eu percebi que bordões pegavam muito. Frases pegavam muito. Aliás, na internet eu entrei em 2021. E quando eu entrei na internet, eu tinha 500 seguidores, rede social fechada. Hoje eu tenho mais de 200 mil no Instagram, mais de 200 mil no TikTok. Tenho milhares de seguidores no YouTube, LinkedIn, Kawaii, palestra, tem evento e tal. Só que eu percebi que frases e rituais conectam. Apesar da gente achar ridículo às vezes. Mas eu tenho uma frase que é uma frase legal, que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Fica aí, Terezinha. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Que não existe empresa saudável, trabalho saudável, se você não fortalece seu CPF. E CPF é saúde física, mental, espiritual e financeira. Tá com essa saúde em dia? Vai fortalecer o seu trabalho. E eu postava essa frase, eu não sou influenciador fitness, mas gosto de treinar. Eu postava essa frase todos os dias na academia quando eu comecei a fazer internet, quando eu comecei a estar na internet. E eu lembro que um dia eu estava palestrando para 3 mil pessoas, e aí no final do evento, eu fui o último palestrante, uma mulher levanta a mão. E aí ela levantou a mão e falou assim: eu gostaria de dar um feedback, um relato para o palestrante Johnny. Legal. Todo mundo em silêncio. Ela pegou o microfone e falou assim: eu queria agradecer o Johnny, porque ele me ajudou a engravidar. Nessa hora, eu olhei para a mulher, aquela música passou na minha cabeça. Tchururu. Eu olhei para minha esposa e falei: amor, eu não conheço a mulher. Brincadeira. Passou um filme aqui, ela deu uma pausa. E ela complementou. Ela falou assim: olha, quando eu conheci o Johnny, eu comecei a seguir ele na internet. E ele tinha essa frase. Essa frase me motivou a treinar. E eu perdi 20 quilos. Eu tinha sobrepeso de 20 quilos. Eu não conseguia engravidar. Quando eu emagreci, eu consegui engravidar. Então, eu hoje estou grávida. E eu quero dizer o seguinte: eu não comprei a contabilidade dele. Eu sou cliente dele. Mas eu não comprei a contabilidade dele. Eu comprei ele. Então, às vezes, você está na internet, você está querendo chamar a atenção com aquele seu conteúdo técnico. Não vai chamar atenção, você tem que ser você. As pessoas se conectam com pessoas. As pessoas se conectam com o seu contexto. Obviamente você tem que ter conteúdo. Mas se você não souber jogar o jogo por trás do jogo, você vai querer jogar o jogo que você acha que precisa ser feito. Eu demorei 10 anos. 10 anos para fazer isso. E eu não quero que você demore 10 anos. Aliás, quero fazer o seguinte. Você ofertou uma coisa aqui, não ofertou? Todo mundo que comprar o curso da Terezinha, estão 15 vagas? 15 vagas. Todo mundo que comprar o curso da Terezinha, eu quero dar 2 ingressos para você ir num evento na minha sede, na minha empresa, na semana que vem. E ingresso para você e para todo mundo do seu time. Tem alguém que tem mais de 500 funcionários aqui? Só para não me assustar meu coração, senão o diretor financeiro vai brigar comigo. Todo mundo do seu time para estar comigo sábado no Missão Day, um evento para time de liderança. Eu, Carla, Nelly, que vai estar aqui, que esteve aqui também, Renato Cariani, e um sorteio de um carro 0 km. Um evento que é divertido, fala sobre liderança, mentalidade e alta performance. Comprou dela, ganhou os 2 eventos. Na minha empresa, para 2 pessoas, no sábado em São Paulo, para todas as pessoas do seu time. Vai ser um passo que você vai fazer para investir também na sua empresa. Porque eu adoro a Terezinha. Só que para ir embora, Terezinha, é o seguinte. Quando eu entrei na internet, eu estava lá em Fortaleza, eu bati no bug e falei: chama! O que é chama, Johnny? Chama positividade, chama bons negócios, chama coisas boas. E eu quero fazer o chama com vocês. Vocês me ajudam, sim ou não? Vocês estão animados, sim ou não? Nessa hora você deve ter se perguntado: por que eu não fui embora? Só que, quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. Vocês já jogaram Street Fighter? Levanta da mesa, levanta. Não vai subir na mesa, se você é animado demais. Não vai subir na mesa. Levanta, pega aqui só para mim, por favor, só para fazer aqui com eles. Por favor. Ó, seguinte, o que você vai fazer? Quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. E eu falei para vocês, quem é ofendido facilmente é manipulado facilmente. Eu estou te treinando. Então, ó, seguinte, você vai bater 3 palminhas. 1, 2, 3, para a direita. Depois, 1, 2, 3, para a esquerda. Depois para você. 1, 2, 3, chama. E depois para cima. Pro Taubaté conecta. 1, 2, 3, chama. Vocês entenderam?
Vocês não entenderam porra nenhuma, vocês só vão no flow, né? Ó, seguinte, a gente vai subir o drone. Vocês estão animados, sim ou não? Vocês estão comigo, sim ou não? 3 palminhas pra direita, pra esquerda, pra você e pro Taubaté Conecta. Vem comigo! 1, 2, 3, chama! 1, 2, 3, chama! 1, 2, 3, chama! 1, 2, 3, chama! Uma salva de palmas pra vocês! Valeu, pessoal! Tamo junto! Chama! Pode ir começar. Oi, gente. Obrigada, Johnny.